Oi, pessoal. Eu sou Mariana De Simone, editora-chefe da Universidade Condominial, e hoje a gente está aqui com a Bia. Bia, por favor, se apresenta para a nossa audiência. Bom, eu sou Beatriz Mello, eu sou psicóloga já há 25 anos e estou no mercado condominial há 21, trabalhando com vários serviços voltados para condomínio e suporte ao síndico. E por que a gente chamou a Bia aqui hoje? Porque esse vídeo é sobre Setembro Amarelo. E a gente sabe, né, Bia, que o síndico está aí sob muita pressão no dia a dia de trabalho dele, ele tem, assim, diversas questões estressantes à vida do Uhum. síndico, não é isso? Sim, quando a gente pensa em estresse, a gente tem que, contextualizar com o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Tá todo mundo muito acelerado, querendo dar conta de tudo, com uma enxurrada de informações, né? Então, a gente está num contexto de muita ansiedade. O Brasil, inclusive, é o país com maior índice de ansiedade no mundo, né? Depressão, a gente também está lá. Então, esse é um tema que afeta a todos. Mas o síndico, ele tem uma profissão ou um cargo, né? Quando ele é um síndico morador, muito ímpar, né? Porque ele tem a atuação profissional, ele tem que entender de várias funções, né? Engenharia, direito, sociologia, psicologia, finanças, contabilidade, fiscal. Mas ele tem que ter uma série de habilidades para dar conta com outras pessoas. E Sim. a gente está numa sociedade onde a gente está com dificuldades de comunicação também muito fortes, né? A gente está vivendo uma era tecnológica onde a gente quer dar conta de tudo o tempo todo, e os síndicos, além de ter que dar conta dessas partes administrativas, a parte comportamental dele, das pessoas com que ele convive, a autoridade que ele tem no condomínio, a força da responsabilidade civil e criminal na gestão. Além disso, ele é instigado a ter que produzir conteúdo, que ele tem que mostrar, que ele tem que fazer, ele tem que estar em Ele tem evento. que ir muito, né? Então, ele é a empresa dele, nesse sentido de ter que fazer gestão de tudo isso, tem que se certificar, claro, de estar com bons parceiros, empresas idôneas e competentes, mas a pressão toda recai sobre ele. No final das contas, ele que responde pelo condomínio, né, por tudo. Então, e a gente não tem muito conhecimento, né, na sociedade sobre o que é condomínio, o que é o papel de cada um. E aí a pressão é muito grande e as expectativas são muito grandes, mas também muitas vezes o preparo do síndico, né, emocional, não está tão bom, ele não tem válvulas de escape, e aí que fica perigoso, porque ele tem uma atividade muito solitária, né? Sim, é o nome dele ali, né? Sim. E você mencionou essa coisa da tecnologia e da comunicação. Você acha que o WhatsApp para o síndico é mais uma ferramenta que deixa ele muito pressionado? Então, quando eu comecei com gestão condominial, era a época do Orkut. Estavam surgindo os primeiros grupos de condomínio para discutir o condomínio na esfera virtual, né? E já era um caos, e mal sabia que ia vir o WhatsApp. O WhatsApp, quanto ferramenta, ela tem algumas questões que são muito interessantes. Então, tá, agiliza, facilita, todo mundo está com o celular na mão, consegue ter uma comunicação rápida, mas ela acaba não sendo uma comunicação formal. Hoje existe até as questões de LGPD, tem que cuidar muito, né, dos contatos das pessoas e tudo mais, mas cria um imediatismo e cada um lida com o WhatsApp como lida na tua vida particular. Então vai ter Sim. aquela pessoa que é desligada do celular e não fica ali controlando, né, o tempo todo. Ele está se concentrando em outras atividades, está trabalhando, está fazendo as coisas e não tem essa ligação tão forte. Essa pessoa tem um tipo de expectativa. Agora a gente tem aquele que É é cronicamente rápido, online. né? E daí ele também tem a expectativa que o síndico responda rápido, que todo mundo dê as respostas rápidas. Então, nesse sentido, existem outras tecnologias que ajudam muito o síndico, que é a comunicação formal. Então, tem um sistema, utilizar uma administradora que tenha um sistema robusto de comunicação, de transparência. Agora, o WhatsApp, realmente, ele acaba sendo um câncerzinho nos condomínios. Condomínios que têm mais sucesso, a gente observa que são aqueles que se comunicam de uma forma mais formal, porque daí cria um ambiente mais respeitoso, né? O WhatsApp tem essa comunicação mais fluida, Imediatista, né? imediatista, mais coloquial, e acaba tendo muito más interpretações no que é dito, e aí é um perigo, porque as pessoas começam a ter ranço, brigas, desarmonia, e isso está acontecendo no virtual, e as pessoas não têm um momento de sentar, conversar, trocar uma ideia, respeitar. Então, falta muita empatia no WhatsApp. Então, isso também acaba revertendo como um peso para o síndico também, né? Você acha que atrapalha quando o síndico não está no grupo de WhatsApp do condomínio? Então, quando os síndicos perguntam, né, faço o grupo do WhatsApp, eu faço só aquele de transmissão, não vai ter problema.
A gente sempre recomenda que busque tratar tudo da forma formal, né? Então, realmente é o e-mail que está morrendo, mas a gente tem que utilizá-lo, o sistema da administradora. Então, assim, o problema do síndico dentro de um grupo de WhatsApp, se ele é morador, ele tem a profissão dele, ele tem a família, ele tem as coisas dele, ele não vai ficar olhando o tempo todo. Se ele é profissional, ele está dividindo a agenda dele com outros condomínios. Então, o risco de ter uma mensagem ali no meio, que falava de algo importante, então, no meio de bons dias, né, coisas ali corriqueiras, vira uma demanda séria, importante, e o síndico acabar não visualizando, e daí depois o morador fala, mas está aqui, ele visualizou tal hora. Então, esse é um risco de se perder demandas e, ao invés de agilizar, isso complicar um pouco mais. Então, o síndico em grupo de WhatsApp realmente não se recomenda, porque para a saúde mental dele não é positivo. Não é, né? Não, de forma alguma. E o que você vê aí das questões de estresse mesmo do síndico no dia a dia? Então, quando a gente pensa no síndico, a gente pensa numa legislação que é única, mas em dois movimentos, né? O síndico condômino, aquele que realmente quer contribuir com a sua sociedade, com a sua comunidade ali, e se sente preparado, apto para dar conta desses temas. A gente tem aquele síndico que está enxergando como uma remuneração extra, né? Então, já que ele está lá no condomínio, mora ali, ele vai levando o trabalho e essa questão de ser síndico. Mas também o síndico morador muitas vezes vai por uma necessidade de estar empoderado, estar numa situação de cuidar realmente, decisória, de se sentir importante, aí entra um pouco de ego. E o síndico profissional, ele muitas vezes nasce como síndico morador, né? A primeira experiência é no condomínio dele, e aí ele enxerga realmente essa profissão. Hoje não há uma regulamentação, então existe uma lei que nivela o que é a competência do síndico, mas não tem um como fazer. Sim. Cada síndico vai ter que ter disciplina de estudar e estar constantemente estudando, né? Porque sempre tem uma jurisprudência diferente, algum detalhe na legislação ou boas práticas que ele vai descobrindo. Então, o que a gente sempre recomenda é não pare de estudar, né? Não deixe de estudar. Sempre esteja olhando, né, se possível fazer uma terapia, né, para poder estar dando vazão a todos os conteúdos, os gatilhos que vêm, né, na função, né, de síndico, e realmente, seja um síndico profissional ou morador, ter uma vida particular, né, ter um esporte, ter convivência social com síndicos, mas também apartada também, né, ter a sua vida, porque é um risco de se perder nessa demanda, porque o síndico responde 24 horas por dia pelo condomínio. Então, isso que eu ia te perguntar, porque se a pessoa não cuidar muito disso que você está falando, é isso que acontece. Sim. Aí não tem uma hora para fazer uma atividade física, não tem um momento para fazer uma terapia. Atendendo emergências o tempo todo. Tá saindo para ir para o cinema com a família, e deu um problema aqui, aí larga tudo. Sim. Porque a gente entende também que existe essa expectativa dos condôminos, mas o síndico também precisa olhar para si como indivíduo, né? Sim. O que acontece é que a gente está cada vez mais evoluindo no entendimento do que é o síndico, né? No exterior é muito comum, não existia a figura de síndico, né? O ano passado até a gente estava em Portugal, que o nosso CEO estava palestrando lá, a segunda vez que ele palestra, e num congresso de administração, e todos falando, que legal, síndico e tal, porque lá é um profissional, né? Visto como um administrador, alguém que cuida, né, e zela pelo condomínio. E aqui a coisa é muito pessoal, né? A gente tem uma questão de pessoalidade muito forte, Sim. né? O que é perigoso, né? Então, o síndico ele tem que cuidar muito para que ele tenha esse autoconhecimento, essa disciplina, para que ele possa realmente trabalhar preventivamente, desenhando processos, mas, por outro lado, ele desenha processos e ele trabalha preventivamente para não ter aquelas emergências, porque ele responde 24 horas, responsabilidade. Mas ele não tem que estar 24 horas à disposição. Disponível, né? E é isso que os condôminos muitas vezes não entendem, né? Não entendem. Eu vejo pelos condôminos, até pela minha vida pessoal, que eu cubro essa área há quase 20 anos, e só agora, no último ano e meio, que eu moro em condomínio. Uhum. Então, eu vejo como realmente, às vezes, as pessoas ainda acham que o síndico é como se fosse assim, o funcionário pau para toda a obra do condomínio. E, gente, não é nem justo você olhar para uma outra pessoa dessa forma, né?
O ponto da empatia está, enquanto sociedade, atingindo todo mundo, né? As pessoas estão cada vez mais no virtual e não sabendo se comunicar e se colocar no lugar do outro, né? Tá banalizando muitas coisas, né? Inclusive a tristeza do outro, né? Porque muitas vezes não se entende por que aquele síndico está tão reativo, né? Mas é um processo que tem que ser olhado, porque muitas vezes ele está ficando depressivo, ele está com a ansiedade muito alta, ele está tendo um deslocamento ali do sentimento dele, ele também vai perdendo empatia pelo condômino. Sim. Mas a gente tem que entender que, historicamente, os síndicos antigamente sempre se olhavam para aquela pessoa que já estava aposentada, que tinha tempo, que conversava, que estava à disposição. Era um perfil diferente Era de um perfil síndico, e né? também era uma demanda diferente para o síndico, né? Sim. No decorrer dos anos, o próprio governo foi fechando um cerco, né, de legislação e de relatórios financeiros, fiscais, vai se tendo ali muitas obrigações, né, de transmissão de dados, a legislação, a jurisprudência do setor. Então, é uma carga que realmente, mesmo o síndico morador, ele tem que atuar como profissional. Ele tem que desenhar um processo, não dá para ele ficar à disposição, porque tem muitas manutenções que são rotineiras, outras são a longo prazo, tem que fazer caixa para isso, tem que organizar todo o condomínio. Então, mesmo o síndico morador, ele tem uma pressão muito forte para o conhecimento, Sim. porque qualquer erro que ele cause, né, algum tipo de prejuízo para o condomínio, ele responde civil criminalmente com o patrimônio pessoal, né? Então, ele pode, né, no intuito de ajudar o condomínio, pelo não entendimento da legislação e do que é ser síndico, ele pode, inclusive, ter problemas de responder, né, na justiça por algo que levou a um prejuízo. Então, é bem complicado. Já o síndico profissional, ele tem que se distribuir, porque não dá para um síndico ficar à disposição de um condomínio, né? É muito raro uma remuneração que dê conta dessa exclusividade. Então, ambos têm que estar estudando sempre e também trabalhando o seu emocional de uma forma bem robusta, porque você tem que ter empatia, mas ao mesmo tempo a racionalidade de olhar para aquele processo, aquele jogo muitas vezes que acontece entre as pessoas, né, que um tá bravo com o outro, aí trata mal, e aí faz uma situação e reclama, e aquilo não sai, isso atrapalha muito o desempenho do síndico, que fica cuidando dessas questões emocionais entre os condôminos e deixa a gestão, às vezes, de lado, né? Então, fato é que a gente, historicamente, hoje chega num ponto onde o síndico tem que ter esse entendimento, tem que estudar sempre, tem que saber que ele não vai ele tem que ter resiliência o suficiente para entender que o condômino muitas vezes não vai agradecer um bom gesto, uma boa prática, não vai ter reconhecimento, sempre vai apontar o que ele acha que está errado na visão dele, né? Com certeza. Então, assim, isso são itens que podem levar o síndico também ao adoecimento, né? Porque, querendo ou não, nós somos humanos, nós gostamos de reconhecimento, nós gostamos de respeito, né? Vou falar até um exemplo de semana passada, fresquinho, eu fiquei bem, assim, pensativa, porque nós fizemos uma instalação de condomínios, um condomínio de casas, pessoas que já viviam em condomínio, então é diferente de um condomínio que a maior parte não tem essa experiência. Então, foi feita a assembleia, tinha vários síndicos, profissionais, morador, uma síndica profissional entrou, uma empresa, e as pessoas gostaram muito dela, enfim, ela fez todo o script, ela fez antes da próxima assembleia, que era a previsão orçamentária, ela fez debates com os condôminos, fez 2 encontros num período de 1 mês, então ela estava disponível, oportunizou para que todo mundo tirasse dúvidas e construísse essa previsão orçamentária. Chegou na assembleia, as pessoas do nada começaram numa reatividade com ela, como se fosse aquele estereótipo do síndico que né, faz alguma coisa errada, ou que tem alguma intenção, né? Essa coisa do inconsciente coletivo, muitas vezes, de achar que o síndico é essa pessoa, né? Por casos raros e que acabam acontecendo. Mas isso me chamou muita atenção, né? Porque parece que o condômino, quando está naquela posição, peguei as chaves, agora eu vou, né, ser condômino, começa a atacar o síndico, como se esse fosse um movimento normal natural, dele, né? Então eu vou atacar, eu vou fechar, eu vou, né, sempre estar de olho, porque vai ter alguma coisa errada, eu tenho que ver. Não, e assim, o que é pior, que o síndico muitas vezes se sente muito sozinho, porque não, principalmente o síndico morador, porque ele não tem com quem dividir esse dia a dia, não tem quem queira ajudar ali. Você viu a prestação? Não consegui ver. Muitas vezes nem as pessoas que são os conselheiros estão ali para dar uma ajuda, para dar uma mão para essa pessoa, mas
na hora ali de uma assembleia, ai, vamos aumentar o condomínio, nossa, parece que ele está falando, vamos atirar os bebês pela janela. E é bem complicado, né? Nós temos várias filiais em várias cidades e regiões, e a gente vê assim, como cada cidade já tem um entendimento da coisa, né? Porque assim, se a gente pensa um condomínio, quanto que ele custa? Né? Se somar todas as unidades, a área, quanto que aquele empreendimento custa? Então, é um valor financeiro muito grande para uma pessoa dar conta, né, de estar realmente cuidando. Então, o síndico ele tem que saber que ele tem que se cercar de bons profissionais. A assessoria jurídica é sempre muito bem-vinda, porque ajuda muito quando começa essa insatisfação, essas dúvidas, já é um ótimo organizar. investimento, É um né, ótimo gente? investimento. Então, até falando em investimento, né? As pessoas têm muito isso de, eu pago o condomínio e não tenho nada de retorno. Não, né? Você está investindo no patrimônio que é seu. Você tem a sua unidade privativa e você compartilha a propriedade de uma área comum. Então, tudo é teu também, mas né? assim, o pessoal fala, eu pago um monte de condomínio e não tem nada em E troca. compara com os outros, Aí você fala, né? não, tá bom, então não vai ter mais portaria, você leva o seu lixo, não vai ter mais luz na área comum, porque às vezes a gente precisa chamar atenção para essas coisas básicas, mas que compõem os custos do Exatamente. condomínio, né? E assim, você quer que a unidade que você comprou esteja valendo mais daqui a pouco, você possa alocar, vender e você tenha realmente um imóvel investido. Se você não entende, né, porque é muito, muito raro alguém ler o manual que a construtora entrega para o condômino, que entrega para o condomínio. Se você entender do todo, você vai entender a responsabilidade que está sobre esse síndico. E você vai ser realmente mais colaborativo. É muito comum as pessoas que vão para o conselho, quem está votando, votar naquele que é o mais agitado, o que teoricamente vai olhar tudo, vai ter disposição, ou aquele que é contador. Se a questão estou votando nesse porque eu acho que está comprometido, ok. Mas se eu estou votando em alguém porque eu quero que seja a pedrinha no calcanhar do síndico, eu quero que fique em cima, achando, procurando um erro. Não, o conselho não é O conselho não fiscaliza a gente. Ele fiscaliza a parte de documentos, financeiro, contábil, checa se está tudo ok com o dinheiro, mas ele não tem uma função deliberativa. Ele não pode falar não para o síndico. Ele não é uma oposição. Exatamente. Porque uma coisa que atrasa muitos condomínios e perturba muito ali a questão do síndico é a questão política. Então, eu briguei com meu vizinho porque ele fez barulho, agora eu não gosto dele, agora eu reclamo dele de tudo que ele faz, a respiração dele me incomoda e tudo eu vou para o síndico. O síndico não é babá, né? As tuas relações que você estabelece com os teus vizinhos, a responsabilidade é sua. Sim. Mas esse síndico, ele pode efetivamente estar ajudando nessa questão de informar as pessoas através de circulares, utilizar a administradora muito como um recurso estratégico para ajudar ele a fazer as estratégicas financeiras, né, de diluir os valores, uma previsão orçamentária bem amarradinha, né? Com tudo que tem que ser feito, porque no final todo mundo quer a mesma coisa, um condomínio bonito, barato e valorizado, né? E Bia, queria perguntar para você um pouquinho quais são os primeiros sinais aí que o síndico pode dar que ele está se encaminhando para um burnout. Tá. Então, assim, entendendo um pouco do que é o burnout, a nossa relação com o trabalho já há muito tempo, com outros nomes, já se relacionava, né? Chamava-se de neurastenia, né? Tinha algumas coisas que a gente, enquanto psicologia, se olhava para essa relação pessoa-trabalho. Mas, mais especificamente na década de 70, que começou realmente estudos específicos. Inclusive tem de um suíço que acho que é radicado nos Estados Unidos, que ele com a equipe fazia um trabalho voluntário e aí percebia que a equipe, com o tempo, num trabalho voluntário, que é o que eles queriam, começavam a ter irritabilidade, mau humor, uma angústia, uma ansiedade. Então, como você fazendo o que você gosta, você acaba também tendo isso, né? Então, aí se estudou e se utilizou esse termo que era mais utilizado para a questão de drogas, né? Que essa questão de você se esgotar, né? Utiliza-se muito o palito de fósforos como Sim. exemplo, né? Você esquentou, dá aquela labareda e queima tudo, né? Então vai te queimando. Então, para não cair nessa armadilha do burnout, né? Que é esse esgotamento total, emocional, físico e tudo mais, não só o síndico, como todo mundo tem que ter um olhar realmente de se conhecer seu corpo, seus limites, se respeitar.
né? Não ir pela massa, não, mas você tem síndico que ficar até meia-noite aqui com a gente em reunião. Não, se você tem esse limite, você tem que expor, você tem que falar. Claro. Né? Então, colocar para fora, isso é muito importante. Então, o burnout é uma síndrome, né, que acaba acontecendo por conta dessa negligência com a saúde física, mental, tá tudo junto, né? Então, esse corpo precisa de boa alimentação, exercício, precisa de momentos de silêncio, precisa de descompressão, precisa de relaxamento. E por responder 24 horas, muitos síndicos se perdem nisso, achando que eles têm que se doar 100%, ou porque ele tem uma remuneração, ou porque as pessoas estão pressionando, e ele acaba esquecendo de si. Então, é muito importante lembrar qual é o teu objetivo ali. Você quer contribuir como síndico morador por um período? Você quer ir continuando? O que você tem que fazer para organizar para que isso não te pese? E da mesma forma o síndico profissional, né, que muitas vezes também, é meu cliente, eu tenho uma relação de clientela com ele, né, comercial, eu tenho que atender ele a qualquer momento, e aí se perde, né? Então, o que vale para todo mundo vale para o síndico, mas o síndico tem essa característica, né? Eu vou para o meu trabalho, eu tenho um tempo de trabalho, eu volto para casa. O síndico fica 24 horas, qualquer emergência, tudo ele que acaba tendo que responder, né, pelo condomínio. Então, é um perigo. É um perigo mesmo. E a gente vê cada vez mais os síndicos esgotados mesmo, né? Sim, e a gente tem essa experiência nos eventos que a gente vai, né, que é muito legal, porque os síndicos se encontram e começam a falar, né, de boas práticas, de problemas que estão tendo, e acaba sendo meio terapêutico, né, então isso é muito bom. Mas a gente, enquanto sociedade, a gente está sofrendo muito, as pessoas muitas vezes nunca moraram em condomínio e vão para o condomínio, antes elas iam no Google, agora elas vão para o ChatGPT para entender e acham que são especialistas em condomínio e começam a cobrar do síndico com convicção, de coisas que não fazem sentido, né? Então, o síndico tem que estudar para ele poder justificar e mostrar o caminho dele. A administradora é mais um papel ali para reforçar o papel de cada um, porque ela tem um ciclo, né, mensal ali de prestação de contas, e a assessoria jurídica, quando possível, ela é muito preventiva, porque também protege o condomínio para não esgotar esse síndico que está contribuindo. Porque Claro. Muitas vezes o condomínio perde um excelente síndico, porque ele não aguenta a pressão das pessoas em relação a, principalmente, a itens que ele não tem que responder. Exato. Eu entendo muito que para o síndico realmente conseguir ter uma boa atuação, ele não precisa ser bom em tudo, mas ele precisa saber quem é bom naquelas coisas ali para dar uma mão para ele, né? Ele tem que ter entendimento do que ele tem que se cercar de cuidados de empresas, para que ele realmente possa delegar funções, porque na nossa vida é assim, né? Petecas caem, a gente não consegue fazer todo um malabarismo o tempo todo, ninguém é perfeito. Então, para que as pessoas não exijam essa perfeição do síndico, que tenha que ter respostas mágicas, soluções mágicas para tudo, e que ele não é funcionário de cada um, né? Porque quando você tem um cliente, é um CNPJ. Exatamente. Já o síndico, ele realmente tem fornecedores, tem a construtora quando é um imóvel novo, tem todos os condôminos, todas as famílias, os inquilinos, os proprietários. Então, é um universo de clientela muito grande. Se não tiver organização, se não tiver planejamento, para cair numa armadilha de trabalhar 24 horas e se esgotar é muito fácil, né? É isso mesmo. E Bia, para a gente finalizar, que dica que você dá como psicóloga para os síndicos que eles estão vendo aí, que eles estão se aproximando desse limite aí de estresse, de fadiga, de angústia com o trabalho? Que dica que você dá? Bom, a gente está aí, né, no Setembro Amarelo, onde a gente está tendo esse olhar mais específico da saúde mental. Então, a gente precisa realmente entender que saúde mental passa pelo físico, passa por uma disciplina, passa por entender que a verdade, né, se expressar com verdade realmente, no sentido de colocar para as pessoas o que está sentindo, o que está passando, buscando aprender sobre a comunicação não violenta, né, mais assertiva, onde você estimula a empatia e o senso de comunidade dos condôminos. Então, o síndico morador sofre, né, porque está ali 24 horas, muitas vezes no condomínio, então ele precisa ter a disciplina de mostrar limites, não, olha, esse horário eu não posso, marcar, doutrinar, fazer o letramento do condômino, para que ele entenda como que ele vai ser atendido, mas que existe um roteiro, que existe uma organização, tentando estimular o senso de comunidade e também, né, a empatia. E o síndico profissional, realmente, ele não cair na armadilha da emergência.
né? Então, muitas vezes é interessante uma psicoterapia, um trabalho de mentoria, né? Hoje, realmente, a gente tem muitas fontes de informações, muitos bons profissionais que fazem mentoria e que assessoram como esse síndico tem um novo olhar sobre as assembleias, como ele vai se portar, a postura dele, para dar esse limite. E ele realmente ter esse momento dele de verdade com os condôminos, mas também de verdade com ele, buscando realmente se conhecer, entender seus limites, porque ninguém vai fazer por você, mas você tem realmente uma rede de apoio, e se você falar com verdade, realmente as pessoas tendem a fazer mais parte, né? Não ficar só cobrando, jogando pedra, mas também fazer parte das coisas. E eu vejo que muitas vezes os síndicos abraçam as coisas, querendo dar conta de tudo, querendo dar conta sozinho, não querendo delegar, muitas vezes até por um capricho, mas que acabam caindo nesse desgaste que muitas vezes é irreversível, né? Porque ele realmente explode e aí fica muito mais difícil voltar a uma rotina. Então, realmente, é autoconhecimento. Eu acho que esse é o ponto. E contar com as pessoas. Está todo mundo com dificuldade, está todo mundo sofrendo de certa forma de ansiedade, do imediatismo, mas a gente consegue com informação. Bia, foi um prazer ter você aqui. Eu que Muito agradeço. obrigada, viu? Deixa, por favor, o seu arroba para o pessoal. Eu agradeço a oportunidade porque, infelizmente, né, nesses 21 anos de trabalho, eu vi muitas poucas iniciativas do mercado para falar da saúde mental do síndico, para falar de psicologia, de sociologia, que é tão frequente, mas a gente acaba não dando atenção, né? Então, eu parabenizo por essa inovação, né, que é tão necessária. A gente precisa falar muito de saúde mental, porque sem ela a gente não consegue fazer nada, não né? tem mais nada, né? Meu Instagram é @Bia_Melo com 2 L's, _condomínio. Adoro bater papo, adoro conversar, adoro tomar café. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? E foi um papo muito gostoso, foi um dia muito gostoso também. Ai, obrigada, Bia. Quero agradecer também a Eletromídia, que cedeu o espaço para a gente gravar hoje. Muito obrigada, nossa parceira. E agradecer a você que ficou até o final assistindo o vídeo. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser falar alguma coisa para a gente, deixe nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo e se inscreva no nosso canal também, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Obrigada!